Olá pessoal, vamos à resolução de mais um exercício de apoio da semana 3 de matemática básica. Antes de iniciar, então, peço seu apoio para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E claro, se você desejar ser um apoiador classe A do EAD Vídeos, acesse o site que aparece aqui embaixo e lá você vai encontrar todo o conteúdo exclusivo com resoluções da semana avaliativa respondidas e comentadas, gabaritos, resumos e, claro, nosso simulado. Então vamos lá resolver mais uma questão da atividade de apoio da semana 3. Então diz o seguinte: assinale a alternativa falsa. Então vamos analisar, né, as alternativas e quando a gente encontrar a falsa, a gente, né, suspende a nossa resolução. Então vamos começar aqui pela primeira, tá? E diz que raiz cúbica de 64 sobre raiz sexta de 64 é um número racional. Bom, para resolver a raiz cúbica de 64, a gente pode fatorar o 64, né? Então, 64 eu posso dividir por 2, que dá 32. Eu posso dividir por 2, que dá 16. Eu posso dividir por 2, que dá 8. Eu posso dividir por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Como eu estou, né, resolvendo raiz cúbica, eu vou agrupar de 2 em 2, de 3 em 3, né? Então aqui eu tenho um parzinho e aqui eu tenho outro parzinho. Portanto, eu posso separar assim, né? Raiz cúbica de 64 eu posso escrever como produto, né, de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Eu posso separar isso aqui em raízes diferentes, né? Em raízes separadas, distintas, né? Então vai ficar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então a gente cancela, né, o índice com expoente, sobra 2. Índice expoente sobra 2. Então significa que o raiz cúbica de 64, vou botar aqui, né? Raiz cúbica de 64 sobre raiz sexta de 64, em cima a gente sabe que vai dar 4, né? Agora, embaixo nós temos a raiz sexta. Então, ao invés de a gente agrupar de 3 em 3, a gente vai agrupar de 6 em 6. Então, aqui tem um grupo todo de 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como que fica essa brincadeira daí? Vai ficar raiz sexta de 2 elevado à sexta potência. Então, a gente consegue simplificar, né, o índice com expoente e vai sobrar apenas o 2. Portanto, raiz sexta de 64 é 2, e 4 dividido por 2 dá 2, que é um número racional. Portanto, essa aqui ela é verdadeira. Se x e y são números irracionais, então x mais y é um número irracional. Essa pode parecer uma pegadinha, né? Porque parece ser óbvio, né? A soma de dois números racionais vai dar um número irracional. Mas não é verdade. Se a gente pensar em números opostos, essa alternativa aqui já é falsa. Porque você pode pensar, raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Poxa, isso aqui é claro que vai dar um irracional, né? Mas se a gente pensar o seguinte, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, né, são números irracionais, certo? Mas quando eles subtraem, né, ou se somam com o oposto, isso aqui anula, né? E zero é um número natural, que é um número racional. Portanto, isso aqui não é verdade, tá? Então essa aqui é a questão falsa. Logo, a alternativa correta, na verdade, a falsa, mas que é a correta, é a segunda, tá? Se você somar dois números racionais, se eles forem, por exemplo, opostos, vai dar zero, e zero é um número racional. Portanto, essa é falsa. A segunda, a terceira, né, só a título de curiosidade, tem potências que você trabalha aqui que geram valores que são racionais. Isso foi discutido, né, no texto base e nos vídeos da semana. Raiz de 11 e raiz de 3, que são raízes de números primos, né?
subtraídas vão formar um número irracional, porque cada uma delas são irracionais. Se x e y são racionais, com x maior que zero, então x e y pode não ser racional. Isso é verdade, né? Porque você pode ter a seguinte questão. Por exemplo, 2 elevado na 1 meio. 2 elevado na 1 meio, a gente pode reescrever isso como raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 é um número irracional. Só que aqui nós temos, né, um valor de x que é um número racional, 2 é racional, e meio também é racional. Só que quando trabalhado com potências desses dois números, transformam-se num número irracional. Portanto, essa aqui também é verdade. Logo, a gente fica com a nossa questão falsa, que é a verdadeira, né? E é dois números irracionais somados pode não ser irracional, tá? Então, com isso finalizamos este exercício.